apoiam o governo mundial e também a unificação das religiões, que é o diálogo interreligioso. Ecumenismo não é quebra de dogma de fé, não quebra denominação, não quebra valores específicos da fé do ser humano. Pelo contrário, introduz a ideia: diálogue com aqueles que divergem. Esse é o contexto do ecumenismo. Se você não entendeu, vá ao dicionário Aurélio. Que, aliás, quero aqui mandar meu recado, a minha alegria imensa de poder estar gravando esse DVD e citar o nome desses apóstatas, desses filhos do diabo, que contribuíram para o governo Lula operar 8 anos de mandato, porque o governo Lula é o principal precursor exatamente de todas as questões do anticristo e dos governos que nós estamos tratando aqui, inclusive a lei do homossexualismo, a lei da legalização do pecado, do aborto e de outras questões que tratamos em temas nos DVDs anteriores. Ele é o principal precursor também do desenvolvimento desta realidade que vou tratar aqui agora, um fórum interreligioso. Você que está vendo esse DVD, você pode acessar justiça.sp.gov.br, você vai conhecer esse fórum aqui. Ele chama Fórum Intolerância, que significa o que, pastor Daniel? O que implica esse fórum? Vamos lá, antes de dar essa matéria aqui. A oficialização do movimento ecumênico pelo Estado Maior. Oficializar o movimento de diálogo interreligioso. A criação deste fórum interreligioso implica a constitucionalização de uma lei, de um decreto de intolerância, que vou colocar aqui a matéria, que é a lei do psiu, que proíbe a liberdade da expressão bíblica, que a Bíblia é a maior autora da discriminação religiosa. Quem crê dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? E o Estado terá poder de condenar a qualquer que represente um caráter intolerante, discriminatório, preconceituoso e protestante. A partir do momento que você for fiel à palavra de Deus, no seu anúncio, você será eticamente e pela legislação enquadrado como intolerante, discriminativo, preconceituoso e protestante. Agora você é bandido se você pregar a palavra. Psiu, não fala contra a idolatria, não fala contra as religiões, não fala contra os costumes da terra. Respeite o ser humano, respeite aqueles que divergem, respeite aqueles que têm um conceito de vida diferente do teu. Então significa, pastor Daniel, pega a Bíblia, bota debaixo aí da tribuna e fala por filosofia, e fala por poesia, porque doutrinação não pode mais, pregação não pode mais. Agora, se você falar que um homossexual está no pecado, cana, cadeia, algema nele, bandido. Quer dizer, quem pratica mensalão nesse país, quem usa criança para abuso sexual, quem rouba o povo através das forças políticas não é bandido nesse país. Aliás, não sabia e não era nada contabilizado. Agora, pregador da palavra, agora, nesta lei, é bandido. Está aqui. Um fórum que representa agora a defesa das divergências e das religiões. Paz. O que Jesus pensa disso? Daqui a pouco você vai saber. Terceira coisa que esse fórum implica. Deixa eu mostrar aqui, né? Para todo mundo marcar bem a linda cara deles. A padronização, aliás, criação de representantes ecumênicos, órgãos, subordinados a representar segmentos na esfera e modelo ecológico, pacifista e ecumênico, que vai ser um exercício ministerial padronizado para qualquer igreja agora.
Agora, para você não ser preconceituoso, fundamentalista, que mais discriminatório e intolerante, você vai ter que aceitar um ministério padronizado do governo, que é o pacifista, o ecológico e o interreligioso. E aí, cenáculo? Cai que nem luva em você? Cai que nem luva em você, cenáculo? Há poder no sangue de Jesus! Há poder no sangue de Jesus! O sangue de Jesus tem poder. A terceira coisa é padronizar um ambiente ecumênico. Todas as igrejas, além de exercer um ministério padronizado de segmentos, como eu disse aqui, ele vai ser também obrigado a padronizar o ambiente onde ele cultua, aonde ele prega o que ele quer. Toda e qualquer religião ou prática de culto sobre o edito da tolerância, as igrejas vão ser transformadas em centros culturais, humanísticos, filantrópicos, sociais e psiquiátricos. Ou seja, serão organismos sustentados pelo governo. Como a igreja católica já é há séculos. Cenáculo. Pacifistas, ecumênicos, ambientalistas. Você não vê esse povo? Você não vê eles representando exatamente esse modelo de ministério padronizado? Quem tem visto isso, dá glória a Deus. É só você ligar o canal 7, amigo. Liga o canal 13. O que se tornou pastor? Uma profissionalização de fé. O que se tornou as igrejas evangélicas? Organismos de passeata simpatizante no cristianismo, que a igreja Renascer em Cristo sabe fazer e desenvolver muito bem, que nos órgãos que nós estamos citando aqui, já considera a marcha para Jesus como uma marcha interreligiosa, ou seja, um ambiente onde qualquer pessoa de qualquer religião pode participar, só aqui não nesse culto, negão, porque aqui nesse culto quem manda é a palavra de Deus. Não gostou, não vai ficar. Aqui não tem ambiente padronizado, ministério sustentado por governo. Se você tem dúvida, acessa. Se você tem dúvida, acessa. Sabe o que eles estão prometendo para a igreja? Fundos do governo para quem adotar essas medidas. Então quem quer dinheiro, pode acessar. Vai ser um pastor, vai ser uma ONG, vai ser um representante do governo mundial. Porque quem serve a Jesus não está, meu irmão, nessa aliança interreligiosa. O poder do sangue de Jesus está aqui. O número da lei, número 11.635, 27 de dezembro de 2007. O edito da intolerância. Então, se quiserem prender a gente, pode vir já. Pode vir. Está aqui, ó. É crime falar de Jesus agora e doutrinar. É crime, está aqui o edito da tolerância. Parabéns aos pastores que estão todos lá, relacionados no primeiro DVD, que fala da apostasia, que apoiaram o governo Lula. Parabéns, Silas Malafaia, Assembleia de Deus, Renascer em Cristo, Batista, Presbiterianas, Sara Nossa Terra, está tudo lá escrito lá. Parabéns para vocês, apoiaram o governo do anticristo, está aí. Vai fazer marcha lá em Brasília para impedir a lei da homofobia. Filhos do diabo. Está aqui, ó. PT decreta a lei do psil. Atualmente o Código Penal, decreto de lei 2848/40, prevê a detenção de 1 mês em 1 ano ou multa para crime contra a religião. 1 ano ou multa para crimes contra a religião. Deputado Henrique Afonso. Olha a cara do belezinha. Lá pode ter mensalão, lá pode ter quadrilha, lá pode ter tudo. Só não pode ter a Bíblia. Só não pode ter a Bíblia. A Bíblia não pode ter lá. Aliás, ela não pode ter mais em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Se tiver, só Jesus para ter misericórdia. Mas daí você fala, mas pastor, qual o problema de eu representar uma questão, por exemplo, pacifista, que é representar segmentos para uma paz, harmonia
Você tem que entender. 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Olha o que diz a palavra: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de um parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É o que está aí, você está conferindo o que está aí? Quando vierem pregando paz e segurança, em que dias, pastor Daniel? Nesses dias do qual discernimos que Jesus vai voltar. Paz e segurança, quem prega contraria as perspectivas do Apocalipse deste Jesus. Então, se você adotou o princípio ecumênico, o princípio de respeito religioso, o princípio de exatamente ser um pregador pacifista, de uniões unilaterais, está aí, meu amigo, você vai ser queimado no fogo do inferno e vai padecer junto com o diabo, porque Jesus não está nessa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Quem crê, dá glória a Deus no nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus no nome de Jesus. Se você entrar nos órgãos competentes do diálogo interreligioso e ecumênico, os padres principalmente argumentam biblicamente um Jesus ecumênico pelo texto de João 17, 21. Lê João 17, 21, que diz: para que todos sejam um, como tu e o Pai. O és em mim e eu em ti, que ele também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça quem tu me enviaste e que o amaste como também amaste a mim. Esse é o texto que eles argumentam o ecumenismo na Bíblia Sagrada. Abre Mateus capítulo 10 e versículo 34, mesmo Jesus falando, só que agora não na unidade, mas acerca da paz à custa da covardia. Mateus capítulo 10, versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas trazer espada. Pois eu vim trazer divisão de Jesus, que significa unidade à custa da perversidade da fé. Jesus não aceita. A unidade à custa da obediência, esta ele aprova. Mas se depender desta unidade falsa, medíocre, hipócrita e diabólica, não é paz que ele vai declarar, é espada, filho. E ele usa a família para explicar isso. Na tua casa tem católico, na tua casa tem espírita, na tua casa tem homossexual, na tua casa tem pessoas ali que têm práticas equívocas à luz da palavra. Não é paz que Jesus tem lá, é espada. E se tem um crente lá dentro daquela casa, ele não vai ser pacificador, ele não vai ser ecumênico, ele não vai dialogar, ele vai abrir a Bíblia e vai ser pregoeiro da justiça deste nome, Jesus Cristo de Nazaré. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Amigos, o nosso relacionamento vai ficar muito difícil. O nosso relacionamento vai ficar muito difícil. Então eles pegam textos arquitetados, fazem de um capítulo ou de um versículo a religião deles. O negócio é o contexto, amigo. Unidade tem um significado forte nessa igreja, mas ela não se configura à custa do psiu, da expressão da palavra de Deus. Abre a tua Bíblia, cenáculo. Segundo ponto do objetivo desse DVD é significar o ecumenismo na sua ideologia, o primeiro ponto, e o segundo agora, fundamentá-lo à luz da palavra. E nós vamos dividir em 7 pontos aqui, para a igreja entender a Bíblia, à luz da Bíblia, o que a palavra fala acerca da unidade. A primeira, nós vamos tratar a soberania da igreja, quem é soberano nela. A segunda,
igreja constituída, aonde ela está e quem a constituiu. Terceiro, a unidade da igreja, como que ela representa. Quarto, fundamentalismo. 5, sociedade e associações, o que a Bíblia fala disso. Sexto, diálogo interreligioso, porque a Bíblia também fala disso. E sétimo, a popularização da fé. Nós vamos dividir em 7 questões aqui, a igreja vai entender. Abre a tua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12. Pastor Daniel, não posso te esperar, mas vou eu em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 4, versículo 12. O único Salvador é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a preeminência da igreja. Soberano! Soberano! Único Salvador, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então você pode ter ecumenismo, diálogo interreligioso em outras religiões, mas fundamentando à luz da palavra, você não pode idealizar essa questão de diálogo entre as religiões. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, soberano é Cristo, não há outro nome e não há outro que possa salvar, a não ser Ele. Não tem Maria, não tem José, não tem João, não tem Paulo, não há representantes de salvação, há um só, soberano é Jesus Cristo. Quem crê, dá glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, único mediador entre Deus e os homens, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Coríntios 3,11, único fundamento, porque ninguém pode por um outro fundamento, além do que já está posto a nós, o qual é Jesus Cristo. O que é fundamento? Base, a base, a soberania, a eminência. Cenáculo da fé, uma pessoa que ela usa a Bíblia Sagrada para justificar a prática da idolatria, a adoração a outros nomes santos, entidades, ela não tem base para fazer isso. Rasga a Bíblia, cara. Rasga a Bíblia. Pica ela. Porque não é a realidade das escrituras sagradas. Não tem fundamento para justificar uma prática idólatra. Não tem. Efésios 1, 19 ao 23. Jesus como cabeça da igreja sujeitou todas as coisas aos seus pés, diz a palavra, e sobre todas as coisas Deus o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cabeça da igreja não é pastor Daniel, não é o Bento 16 que se declara soberano da igreja, não é comedor de arroz e feijão. Soberano da igreja é Jesus Cristo, e a igreja serve a Ele, aleluia. É Ele o motivo de estarmos reunidos aqui nesta noite, o motivo de estarmos falando e pregando esta palavra, colocando o Senhor Jesus Cristo como fundamento único de fé e fundamento único de edificação. Então levanta a tua mão para o céu e diga que a tua confissão de fé em Jesus Cristo gera obediência. Fala, a minha confissão de fé gera obediência, submissão, culto e serviço unicamente, exclusivamente a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. E nós não vamos dialogar, nós não vamos negociar, nós não vamos abrir mão deste Jesus e desta palavra, não tem outro. Aplica isso na questão interreligiosa. É mais fácil você ser preso, se você for fiel, e taxado como intolerante, e taxado como discriminatório, preconceituoso, se for fiel, do que você conseguir a simpatia do mundo
sendo obediente à palavra. Isso é uma coisa impossível. Porque se você serve a Jesus, à luz da palavra, você deve obediência unicamente a Ele. Essa é a essência da confissão de fé cristã. Quem não aceitar estas coisas que a palavra de Deus prega, o considere como filho do anticristo. Hebreus 7:3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de vida, o fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem início, ele não tem fim, ele não tem genealogia. Quem disse que a mãe dele é a Virgem Maria? Quem disse que o pai dele é o José Carpinteiro? Quem disse que o aniversário dele é o Natal? Quem disse que o dia de nascimento dele é o Natal? Que o aniversário dele é o Natal? Quem te falou? Foi um outro fundamento, e não este, porque ele não tem aniversário, ele não tem dia de Marte, ele não tem pai, não tem a mãe. Quem é ele? Ele é Deus, ele é Deus, ele é Jesus Cristo. Segundo ponto: igreja constituída por Cristo, no seu corpo espiritual. Abre 1 Pedro 2, versículo 4 e versículo 5. Segundo a palavra de Deus, a igreja que Jesus é o cabeça, não há nela placa denominacional. 1 Pedro 2, 4, versículo 5. A igreja de Jesus tem SIC e RG. Ela é formada de pedras vivas. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita é preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A igreja que Jesus habita, fala nela e revela nela, é o nosso corpo. Não tem denominação. Não há denominação. Então, se você entende que o cabeça da igreja, o soberano dela é Cristo, e o seu corpo é constituído de pedras vivas, ou seja, homens que aceitaram o seu nome e a condição de viver submisso a ele, você está entendendo a palavra. Não tem placa denominacional a igreja, tem SIC e RG. Aí ó o templo do Espírito Santo sentado no banco aí. Creio eu, né? Creio eu que ele é um, lavado no sangue do Cordeiro. Então, na verdade, a palavra do Senhor fala, a palavra do Senhor revela que a igreja que o Senhor Jesus constituiu, com certeza é formada de seres humanos. Nós não estamos aqui para servir a denominações, não estamos aqui para honrar e respeitar a órgãos religiosos, mas unicamente ao cabeça da nossa vida, que é Cristo. Nós somos a sua igreja. Você está aqui para servir a Jesus e a sua palavra. Igreja Cenáculo da Fé é uma referência terrena, de propósito só, porque valor mesmo para essa obra aqui não tem nada. O valor que está dentro dessa igreja são aqueles que estão sentados nesse banco agora, que Jesus comprou com o seu corpo e com o seu sangue. Dá glória a Deus, Cenáculo da Fé. Efésios capítulo 5, versículo 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Não tem corporativismo na igreja que Jesus constituiu. Não há corporativismo religioso. A igreja se constitui nele. Fora dele, amigo, não tem igreja. Fora dele não há igreja. Fora do cabeça e do fundamento que é Cristo, não tem. Não tem diálogo. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Um só corpo. Porque assim como o corpo é um, temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim como Cristo também. Pois todos fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos livres, e todos bebendo do mesmo Espírito. Que significa, independentemente da sua função eclesiástica, denominacional, a realidade é que Cristo é soberano
E o que ele fala também é fundamento. A unidade na igreja que Jesus constituiu, ela funciona pela obediência, por aqueles que correspondem ao mesmo evangelho, ao mesmo espírito, à mesma palavra, ao mesmo conceito, à mesma revelação, ao mesmo discernimento. Não há unidade fora da obediência e das escrituras. Ou seja, não tem tolerância e não há diversidade na unidade de Cristo verdadeira. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Quem está entendendo, dá glória a Jesus. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, que eu falei agora. E o 12, capítulo 12, versículo 27 e 28 também diz: o corpo de Cristo, a sua hierarquia e os dons do Espírito Santo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente por apóstolos, segundo por profetas, terceiros doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos e variedades de línguas. Diz as escrituras sagradas, independentemente da hierarquia, das funções, dos dons do Espírito, o corpo se mantém um. O cabeça dele, Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 27 e 29. Como membros desse corpo, respondemos por ele. Ou seja, quem o profana é culpado desse corpo. Segundo as escrituras sagradas, no capítulo de 1 Coríntios 11, versículo 27 e versículo 28, que significa o quê? Que a partir do momento que você peca contra a igreja, que você a desobedece, que você dá falso testemunho dentro dela. Igreja, eu digo essa, não a hierarquia e a governamental, eu digo essa igreja. Quando você a profana, quando você desonra Cristo, você está sendo culpado do corpo de Cristo, não do teu corpo. Quando você aceita Jesus na tua confissão de fé, você se apresenta na condição de corpo. Igreja, pela tua confissão de fé, você já se constitui igreja e templo do Espírito Santo e habitação desse Jesus. Não tem denominação, não tem placa, não tem representação humana. É uma questão de fé e obediência ao cabeça, que é Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 19. O corpo está unido ao cabeça, que é Cristo, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo no aumento de Deus. Segundo a palavra de Deus, a igreja que Jesus constituiu, essa obedece a Ele, por mais que ela venha desobedecer leis, regras, o Estado, a sociedade, a tradições familiares. Se eu sou dessa igreja, a minha submissão é a Cristo, a minha submissão é a Ele. Você é de Senhor Jesus, você professa a tua fé em Jesus, você se declara um cristão, a tua submissão é a Ele. Então, se for para tornar criminoso por ser obediente a Jesus, seja criminoso à luz da opinião humana, mas não abandone a tua condição de fé e submissão a Jesus Cristo, porque senão você é culpado desse corpo. Tem gente que não entende assim, então explica, prova, coloque exatamente essa questão clara, porque é exatamente o que a Bíblia fala aí, e que nós entendemos aqui, que se Jesus é o cabeça, e nós somos o seu corpo, independentemente da função que temos pelo Espírito Santo, nós temos que se submeter unicamente a Ele e a sua palavra. Então a unidade está aqui, não está aqui, onde diverge. Quem entendeu, dá glória a Deus em nome de Jesus. Quem entendeu, dá glória a Deus em nome de Jesus. Terceiro ponto, unidade bíblica, diversidade e tolerância. Efésios capítulo 4, versículo 3. Guardemos esta unidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra de Deus anuncia a unidade, mas à custa exatamente do quê? Do que fala o versículo 4 também. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança de vocação, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos em todos.
Que significa, se você não tiver nessa unidade, aonde a Bíblia diz no versículo 4 de Efésios, que é pelo mesmo Espírito, pela mesma esperança de vocação, pelo mesmo Senhor, pela mesma fé, pelo mesmo amor, pelo mesmo batismo, ou seja, no contexto do Pai, do Filho e do Espírito Santo e deste Evangelho, não tem unidade, filho, não tem diálogo. Jesus não tolera quem divide a igreja dele no meio e passa a negociar a fé para sustentar gente que não quer se converter dentro da igreja e que não quer se submeter unicamente a Jesus Cristo. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Versículo 13, me perdoem, do capítulo 4. Unidade da fé, na medida e na estatura da plenitude de Cristo. A unidade que a Bíblia anuncia no vínculo da paz, esta vem na medida e na estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, fora dele não tem, fora da palavra não tem, fora das escrituras sagradas não há unidade. A unidade está em Cristo, na medida, na estatura, na profundidade do que está revelado aí. Levanta a tua Bíblia e dá glória a Deus. Levanta ela e dá glória a Jesus. Quem não une aqui nesta palavra, como disse Jesus, espalha cenáculo. Quem não une com ela, espalha, meu irmão. Não tem pacifista nesse ministério, não tem interreligioso nesse ministério. Nessa igreja que Jesus constituiu e edificou, quem manda nela é Ele, e quem está nesse corpo só obedece a Ele. Quarto ponto importante: a base e o fundamento espiritual da igreja constituída por Cristo e o seu chamado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, 7 e versículo 8. Tratando ainda também a questão do diálogo e da questão do bom senso. 1 Pedro 2, 6, 7 e 8. Rocha de escândalo e pedra de tropeço, diz aí a palavra de Deus. Por isso também na escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem crê nela não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é pedra de tropeço, irmão. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, diz a palavra. Em uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra e são desobedientes para o que também foram destinados. O que Pedro fala aí? Quando Jesus ele veio como fundamento de fé, ou seja, revelação do reino do céu, e ele foi colocado por Deus entre os homens como pedra angular, que significa condição de salvação, ordenanças e imposições de consagração de fé. Diz a palavra do Senhor que quem aceitou se edificou nela. Quem veio a ele com fé se edificou e creu nele, mas quem desobedeceu tropeçou nele. Então diz a palavra: para esses que desobedecem, não aceitam a ordenança, não aceitam a consagração do que está revelado nessa escritura, diverge, tem a sua opinião, defende a sua tese e não entra exatamente na unidade da obediência à palavra de Deus, que tropeça. O que Jesus representa para ele? Pedra de tropeço e rocha de escândalo. Talvez você diga: pastor Daniel, eu nunca tropecei em Jesus, eu nunca o considerei, me escandalizei com Cristo. Toda vez que ele prega, ensina, através de qualquer instrumento de revelação dentro da igreja, e que no conteúdo você não aceita, você não assimila, no teu espírito você não quer, você está tropeçando exatamente nesse momento nele. E na palavra de Deus, quem vem para Jesus vem para ser edificado, vem para ser criado, educado pelo Senhor Jesus, vem exatamente para ser transformado por Ele. E quem não aceita o que Ele fala, tropeça nele.
Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina. Ou seja, essa Bíblia que você está segurando na tua mão agora, ela é a única fonte de edificação, formação, educação moral, espiritual e material para o cristão. Que é o quê? O fundamento